Oi, Gigi. Boa noite. Boa noite, Ivan, que acabou de entrar. Oi, Rai. A Rai já entrou, gente. Eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se mais algumas pessoas entram. E aí eu já vou chamar a Rai, tá bom? Pra gente começar o nosso bate-papo. Bem gostoso dessa noite. Boa noite para quem tá entrando. Muito boa noite. A Lê acabou de entrar. Meu pai também entrou. Pessoal, eu vou chamar então a Rai pra gente já começar a conversar, tá bom? Enquanto as pessoas vão entrando. Esperando a Rai aceitar. Boa noite, Rai. Boa noite, tudo bem, Fer? Tudo bem? E você? Também, graças a Deus, aqui tudo bem. Que bom, Rai. Falar uma boa noite para quem tá entrando, então. Agora entrou a Daira, a Cadu, Maicon. Boa noite para todo mundo que tá chegando. A gente vai começar então o nosso bate-papo aqui bem gostoso de hoje, né, Rai? Preparado com muito carinho. Exatamente. E hoje nós vamos então falar sobre estimulação motora para bebês, né? Antes de começar, então, eu vou me apresentar, porque algumas pessoas aqui podem não me conhecer, e falar um pouquinho do objetivo aqui do Atena Educação, né? Então, o Atena Educação eu criei para trazer dicas práticas, né, para mamães, papais e qualquer pessoa que seja responsável pela educação de uma criança, para auxiliar no desenvolvimento, né, dessa criança, do seu filho. E eu tenho um canal lá no YouTube também, que se chama Atena Educação. Inclusive saiu um vídeo novo hoje. Então eu posto vídeo toda quarta-feira. Quem tiver interesse lá no YouTube, procura Atena Educação e se inscreve, que daí você recebe uma notificação sempre que tiver vídeo novo. Mas o intuito é exatamente esse aqui do Atena, trazer conhecimentos, né? E saberes para pais e mães para que possam auxiliar seus filhos. Então, eu sou Fernanda Souza, eu sou formada em pedagogia pela Unicamp e tenho especialização em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil também pela Unicamp, que foi onde eu conheci a Rai. Tanto a Rayana quanto o Diego, que foi a live na segunda-feira, eu conheci nessa especialização e levei para a vida, né? A gente leva. E estou pós-graduando em psicopedagogia clínica institucional também. E, Rai, por favor, então eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, falasse da sua formação e falasse um pouquinho do que é psicomotricidade antes da gente entrar realmente no tema da estimulação motora, pode ser? Claro, sim, boa noite a todos. Agradeço pelo convite, é muito bom falar da minha área, que eu sou apaixonada. Bom, eu sou formada, sou graduada em Educação Física pela PUC Campinas e depois eu fiz a minha pós-graduação em Psicomotricidade. Eu fiz a pós em São Paulo, no Espegai, com complementação na França e também fui para a Itália para ter mesmo essa questão da complementação, né, lá internacional, para ter o certificado, desculpa, internacional. Fiz também a neuropsicologia aplicada, a neurologia infantil na Unicamp, que foi onde eu conheci a Fer, como ela já falou. E também estou fazendo a pós-graduação em psicopedagogia. A gente não para de estudar. Nunca. Nunca, isso mesmo. Assim, eu atendo, eu faço atendimento, para quem não sabe, eu tenho uma sala, um consultório. Eu atendo crianças, adolescentes e idosos, tudo voltado para a clínica em psicomotricidade, tá? E aí aqui na sala, olha o Júnior Cadima, a Cláudia Galvani foi uma professora minha até da pós-graduação em psicomotricidade. Ah, boa Uma noite. O Júnior também fez a especialização com a gente, né? Boa isso. noite, Ju.
E, a Fer veio com esse convite, né, para falar sobre a estimulação dos bebês. Até falei para ela que, na realidade, na sala, não vem muito bebê de 3 meses, 4 meses, porque acaba querendo ou não, né, às vezes o pediatra ou alguém mesmo fala, ah, não, o bebê vai evoluir, esse atraso tá normal, então até quando que tá normal, né? Isso que a gente Uhum. quer entender hoje. Então, até que período que é normal, né? E vem mais para mim com 1 ano e 10 meses ou já com 2 anos, porque a criança. Nossa, não posso olhar os comentários. Ó, o Júnior falou lá. Olá, meninas, tudo bem? Show. Obrigada, Ju, por prestigiar. E Eu boa não vou. noite para as pessoas que estão entrando, né, Rai? Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. E aí a criança chega para mim com 2 anos, porque já não tá subindo a escada, já tá com dificuldade, nem engatinha, então chega atrasada já, né? Assim, é claro, a gente tem um prognóstico muito bom, mesmo a criança chegando com 2 anos de idade, mas é sempre importante a gente pensar que a psicomotricidade ou qualquer estimulação que seja, é importante o quanto antes e não precisa ter nenhum atraso. Às vezes a família quer buscar mesmo essa estimulação, né? Porque tem um profissional que sabe mais, que conhece. Então é muito importante a família ter esse conhecimento também. Ah, que bacana, eu posso levar já para uma estimulação, Uhum. tá? Bom, em geral, em resumo, a psicomotricidade é uma ciência que busca a integração dos aspectos cognitivos, afetivos e motores, tá? Uhum. Aí, por meio de estratégias lúdicas, jogos, brincadeiras, técnicas corporais, até técnicas de atenção específicas da área da psicomotricidade, a gente estimula todas as áreas. Aí, quais são elas? A tonicidade, a equilibração, porque é a ação de se equilibrar que está junto, o Uhum. equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico. O esquema e a imagem corporal, que é muito importante para a gente, nosso objeto de estudo é o corpo, né? Que mais? A estruturação espaço-temporal, também está dentro a lateralidade, e na verdade a gente chama de lateralização, porque dentro está a lateralidade e a dominância lateral. E daí tem a praxia global e a praxia fina, tá? E tudo isso é Uhum. desenvolvido conforme a neurociência. Então, Tá. só uma explicação bem breve aí para. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa sobre a área. Ô, Rai, só você falou, né? E eu acho legal, lembrei aqui, acho legal a gente expor, né? Que é curioso que na educação infantil, não sei se os pais já repararam isso, mas em sua maioria nas escolas, a gente tem um espelho, né? Dentro da sala de aula. E ele não é um espelho para as professoras ficarem se olhando, ver se está arrumado, bagunçado. Não é nada disso. É justamente por conta do esquema corporal, né, Rai? Para a Exatamente. criança, ela identificar, ela conseguir se enxergar e ela começar a identificar as partes do seu corpo, o que compõe o seu corpo, né? É justamente essa parte do esquema corporal, né? Exatamente. E como é importante saber, conhecer o próprio corpo e entender que a sobrancelha é em cima do olho, né? Uhum. Embaixo do meu olho eu tenho a bochecha, do lado, o nariz. Então, assim, por que que é importante isso? Quando a gente vai cortar a letra T, é em cima ou é embaixo? Então, tá relacionado com o corpo. Às vezes a gente acha que não, mas tá tudo vem por meio de experimentação, né? Então a gente Isso precisa mesmo. experimentar muito esse corpo para daí trazer, transcender essas informações depois para a aprendizagem. Isso mesmo, perfeito, Rai. Rai, então a gente começa falando, né? Pedir para você para começar falando, então, por favor, dos marcos do desenvolvimento motor, né? Então, assim, só deixar claro para todo mundo que quando a gente fala de marcos, né? Então, principalmente quando a criança começa a sentar sem apoio, a engatinhar, a andar, principalmente. Quando a gente fala de marcos, na verdade, não é obrigatório que a criança apresente aquilo naquela idade, né? Algumas crianças apresentam antes, né? E algumas crianças se desenvolvem um pouquinho depois e também está tudo bem. Então, se você puder falar um pouquinho disso e mostrar, olha, tá tudo bem e em qual idade que a gente recomenda que procure realmente uma ajuda, um especialista, né? Da área para essa estimulação, tá bom? Então, se você puder explicar um pouquinho dos marcos, porque às vezes tem pais e mães que não sabem exatamente esses marcos, né? Claro, sim, eu explico. E aproveitando também, é bom falar que como é importante todos os especialistas, tá?
Uhum, E isso eu me incluo a tanto psicomotricista, como, claro, terapeuta ocupacional, como fonoaudiólogo. Todos uhum, eles são muito importantes. Às vezes o pai vai só em um, né? Então, o pediatra, sim, o neuropediatra, às vezes as pessoas uhum. assustam, né? O neuropediatra, mas não, é imprescindível. Então, assim, é importante a gente pensar nesse conjunto, né? De profissionais mesmo. Isso Tá? mesmo, Rai. Boa noite aí. Boa noite, ideia Boa numa noite. outra cidade, fez comigo, Ah, lá de Santos. Uma boa ótima. noite. Então, Ô, Rai, oi. rapidinho, antes de você começar a falar, só vou falar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, quem quiser fazer pergunta, tiver alguma dúvida, para ir mandando aqui nos comentários, né? E aí, conforme a gente for conversando, eu vou repassando essas perguntas para você, tá bom? Então, só para quem está assistindo e tiver alguma dúvida, por favor, vai deixando aí nos comentários pra gente. Tá ótimo. Vamos começar com o controle da cabeça. Eu acho Uhum, que é um inicial aí que é importante a gente entender. Bom, o recém-nascido, ele não tem esse controle da cabeça e os músculos, né, do pescoço bem desenvolvidos, fortalecidos na realidade. uhum, Então, o bebê não é muito molinho, né? O recém-nascido, ele necessita de um adulto. Eu vou falar adulto porque às vezes é o pai que cuida, às vezes é a mãe que uhum. cuida, né? Então, o responsável. E eu acho até interessante que eu acho que é uma força da natureza aí para essa mãe ou para esse adulto responsável segurar o bebê para começar esse vínculo afetivo. Então, você olha só que interessante, eu acho que até essa evolução da natureza, na realidade, né, tudo tem um porquê, eu acredito muito Uhum. nisso. Então, assim, esse recém-nascido, ele precisa desse apoio, né, no pescoço e na cabeça, para começar esse vínculo, essa interação cara e cara, cara Para a ter esse cara. olho no olho, né? Olho no olho, exatamente. Aí, entre 1 mês a 2 meses, esse bebê já consegue erguer o pescoço, tá? E olhar para os lados. Esse bebê já Uhum. consegue fazer isso. Entre mais ou menos 3 meses a 4 meses também, aí essa criança já tem esses músculos bem desenvolvidos e consegue levantar a cabeça, principalmente quando coloca de bruços. Então é importante colocar de bruços? Sim, pode colocar esse bebê de bruços. E como, né? Coloca um brinquedo, tem que ser motivador, coloca música, bate palma, tudo que possa incentivar ao máximo esse bebê a levantar a cabeça. Muitas vezes, eu dou essa dica mais assim, principalmente no segundo mês, né? Porque o recém-nascido é muito, muito Uhum. pequeno ainda. Mas já entrando para o segundo mês, 1 mês e meio aí, 2, já consegue colocar esse bebê de bruço para a gente treinar essa musculatura do pescoço. E de 3 a 4 meses, que eu acho interessante, é fazer como se fosse um abdominal. Você segura nas mãos desse bebê e sabe quando, tipo serra, serrador, mas Uhum. bem lento. Gente, assim, ó, tudo que eu vou dar assim de dica por favor, assim, com muito cuidado. Cada Uhum. criança tem seu tempo, não força nada, não é uma repetição, nada disso, tá? São momentos bem lúdicos, né? A gente tem que tomar o máximo de cuidado com os nossos bebês. Então, essa balancinha que faz bem lento também já vai fortalecendo. Isso eu indicaria para uns 3 a 4 meses, tá? Perfeito. E bruços. Por que colocar de bruços, né? Exatamente para Uhum. isso, para ele olhar, né? Ter essa visão do mundo de uma outra forma, porque o bebê sempre fica, né? No carrinho, ou no bercinho, ou no colo. Então ele tem essa visão, né? Para cima. E a outra visão, né? Que eu tenho que procurar. Nossa, Uhum. parece que é pequeno, mas é incrível para um bebê. Então é muito importante ter essa colocar o bebê de bruço, mesmo que ele se incomode um pouco, que é natural, porque tem a força da gravidade, que a gente tem que Uhum. pensar também. Então é importante colocar sim. O Rai, acho importante até falar, né? Porque eu tenho escutado alguns relatos mesmo de mães que falam, quando eu coloco de bruços, a criança ela fica muito incomodada, ela chora muito, e aí aperta o coraçãozinho de mãe, né? Mas o quanto isso é importante, na verdade, às vezes algumas crianças se incomodam porque ela tem que forçar aqui a musculatura, né? Como se fosse uma musculação. Então, ela tá aprendendo ainda, ela tem que fazer esse exercício para poder fortalecer a musculatura do pescoço, né? Então, assim, ela se incomodou, deixa um pouquinho, tira. No dia seguinte, deixa mais um pouquinho, né? Vai intercalando. Também não precisa deixar a criança ali chorando muito, super incomodada, né?
Exatamente, isso mesmo. E daí assim, quando que o pai fica preocupado, por exemplo? Ai, meu filho não levantou a cabeça e tudo. É assim, até os 3 meses, se esse bebê não teve nenhum momento de erguer, não é nem manter a cabeça. Você entende que erguer é diferente de manter essa cabeça. Uhum, Se esse bebê até 3 meses não teve nem o interesse de erguer a cabeça, é bom procurar um profissional, uhum, tá? tá. Aí vamos para outro marco que eu acho interessante falar: o virar ou o rolar. Uhum, Então, o bebê, vamos lá, ele sustentou a cabeça, o pescoço, aí ele vai virar. E uhum, muitas vezes, quando o bebê vira, ele assusta, porque, né, blum, é como se fosse um pulinho para ele. Então, por isso que é muito interessante o adulto estar sempre perto, para bater palma, para estimular, para fazer festa mesmo. Então, sempre tá ao lado dessa criança, colocar bichinho, principalmente coisa que balança, para essa criança ter vontade de virar o corpo, é muito importante também, tá? uhum, E aí, esse virar acontece mais ou menos de 3 meses, tá? Que ele vira. E também essa criança consegue virar de bruços para cima. Por uhum. que não de cima para baixo? Vamos pensar, se eu estou deitada de bruços, eu tenho meus braços e minha mão para eu poder dar um impulso. Então, por isso que é muito mais fácil, tá? De bruços para frente. Não que possa acontecer ao contrário, tá? Como a gente Uhum, conversou. Que tem crianças que são diferentes, já consegue já rolar com 3 meses. Mas o rolar mesmo é esperado para uma bebê de 6 meses. uhum. 6 meses a gente espera que um bebê consiga rolar, tá? Aí também, mesma coisa, Feira, eu sempre falo, colocar bichinho, brinquedo, música. Lembrando assim, até na música agora que eu lembrei, desde do primeiro mês, assim, eu acho muito interessante já o pai fazer uma massaginha no bebê, falar as partes do corpo quando dá banho. Ai, estamos lavando o seu rostinho, a sua cabeça. Aumenta muito o vínculo, né, afetivo desses pais, né, com o bebê e também já estimula, né, É essa uma criança. estimulação sensorial, né? Exatamente, a estimula além do sensorial, até a parte cognitiva você já Uhum, está adiantando aí, né? Muito importante. Então, sempre que possível, fazer essa massaginha, falar das partes do corpo, passar a mão, isso sempre é bom, tá? uhum. Agora, que eu tô dando esse parênteses aí, que é importante também todo mundo ter essa relação mesmo com o bebê. Esse toque, E né? esse toque, exatamente. Então daí coloca como que faz quando uma criança não, às vezes não rola. Não tem problema, assim, se ela se vira, já tá tudo bem. Mas a gente pode dar um apoio também, um impulso. Como que a gente pode fazer? Deitar esse bebê ou na rede Uhum, e fazer esse movimento com ele. Então eu seguro dos dois lados da rede, vou fazendo uma movimentação. Tem que ser muito seguro. Também posso fazer esse movimento com a toalha, né? Talvez também. Ou então o próprio quadril. Quando a gente vira o quadril da criança, né? Já dá um empurrãozinho, ela também se vira. Então a uhum. gente pode também estimular dessa forma, tá? Então, tanto com a rede, como com lençol, ou a gente ajudando mesmo. É uma forma de você estar estimulando o seu bebê. Então, Sim. pode ser feito. E até 6 meses, de novo, se esse bebê não mostrou interesse de se locomover, de mudar de direção, é importante também procurar um especialista, tá? Tá. Agora vamos para o sentar. Vou falar um pouquinho do sentar. Então, ó, essa criança sustentou o pescocinho, ela virou, né? Conseguiu rolar, agora ela vai se apoiar com o braço e vai sentar. Eu já vou pular Uhum, para a fase do sentar sem apoio, tá. tá? Quando a criança ela senta sem apoio, é esperado aí 8 meses para ela sentar sem apoio. Tem crianças que sentam antes, tem crianças que sentam um pouco depois, mas que nem eu falei, se até 6 meses essa criança não tem interesse de se locomover ou mudar, então a gente tem que ficar com uma alerta aí, tá? Uhum, Como que a gente pode estimular também esse sentar? Da mesma forma, Fê, mostrando o brinquedo, é muito parecido, né? É que é você com a criança, é a interação mesmo ali do momento. Mas é sempre assim, brinquedo, musiquinha, você pode, para ter o alcance dessa visão. Então coloca sempre a criança primeiro de bruços, porque dela vai uhum, levantar, ela vai querer virar, ela vai querer se apoiar e vai sentar.
tá? Uhum. Então, até aí os 8 meses é esperado que esse bebê ele sente. Ô, Rai, e para estimular também esse bebê a sentar, né? A gente também pode primeiro fornecer alguns apoios para deixar ele sentadinho, né? Sim, antes dele sentar sem apoio até, é interessante essa família colocar o bebê no colo, né? Então, assim, apoiado na barriga, sabe? E poder mudar o máximo possível de lugares para essa criança, até você tá estimulando a visão dela, né? É importante que ele tenha vários estímulos, assim, diferentes. Então, não que ele olhe sempre para aquela parede, para aquele mesmo lugar. Não, vamos mudar, né? Vamos colocar essa criança sentada, apoiada em algum outro lugar. E pode ajudar, sim, igual você falou. Sim, eu trabalhei na creche do município de Campinas em uma época, né, com o berçário. E assim, eram muitos bebês, né, que entravam na creche a partir de já com 4 meses. Já não, né? Com 4 meses, a partir dos 4 meses. E como eram muitos bebês, a gente tinha que ter ali ajudar, né, todo mundo ao mesmo tempo. Então não dava para dar colo para todo mundo ao mesmo tempo. Então, talvez aí vou dar até uma dica para os pais que tiverem esse interesse, né? É, Na creche, a gente utilizava, como não tinha uma saúde financeira tão boa para recursos, a gente fazia uma adaptação. Então, era assim, era um pneu muito bem higienizado, muito bem lavado. E aí, você enrola nesse pneu um tecido, né? Para deixar mais almofadado, não deixar duro, né? Pode até colocar um enchimentozinho para ficar bem gostosinho. E aí, depois que você fechou, costura isso certinho, você coloca o bebê ali no meio do pneu. Porque daí né, se ele perde equilíbrio um pouquinho e ele cai de um ladinho, ele nunca vai cair no chão, né? Ele tem um apoio. Então, isso também era uma forma de estimulando as crianças a sentarem. Mas também tem, eu já vi, né, em vários lugares, em lojas de bebê, para vender como se fosse uma semicircunferência, né? Que dá o apoio Sim, também para a criança. Então, para pais que perfeito. de repente estão com o bebê aí nessa fase, pode de repente investir em algo assim para ir estimulando a criança e sempre dar um brinquedinho na mão, né? Para a criança ir ali se distraindo de forma lúdica e tudo mais, mas estimulando a postura dela, né? Exatamente, sempre fazendo festinha. A gente tem que fazer sempre, sempre. Sempre lúdico. Parece que é exagero, mas é muito importante, porque para criança tudo é novo, né? Uhum. Imagina, do pescoço eu tô sentada. Então parece que é fácil, mas não é, né, para criança. É. E aí vai o tão esperado engatinhar. Vamos falar dele, né? Bom, o engatinhar. Por que é tão importante o engatinhar? Bom, na psicomotricidade, Rai, posso só te interromper um pouquinho? pode. Antes do engatinhar, é uma coisa importante também, quando a gente estava falando da questão de deixar de bruços para fortalecer a musculatura do pescoço, né? O Isso. quanto isso é importante também para quando a criança, com Ah, vai 6 meses, vai entrar na introdução alimentar, né? Que ela precisa ficar sentadinha na cadeirinha, né? Perfeita colocação, isso mesmo. O pescoço é muito importante por conta disso, o controle, né, da cabeça, para a criança conseguir ter essa introdução alimentar. Exatamente, perfeita colocação, Fer. É isso mesmo. É. E o engatinhar. Tem crianças que engatinham, tem crianças que não engatinham e tá tudo bem, tá? Se ela não engatinhar, às vezes ela se arrasta, tem bebê que vai com bumbum, né? Só, Uhum. ou tem criança que rola. Não tem problema nenhum essa criança não engatinhar, tá? Eu acho importante, por conta da psicomotricidade, que a gente trabalha a parte filogenética da Uhum. criança, né? Não só do bebê, mas da criança também como um todo. Porém, o engatinhar é esperado aí, ele é desenvolvido entre 6 a essa. Oi? Ah, você que parou aí. Achei que Tinha era eu. travado, desculpa. Imagina, imagina. Então, até 10 meses aí, é esperado que essa criança engatinha. Por que é importante engatinhar? Ele que vai fortalecer todo o músculo do corpo, da mão. Além disso, vai ser uma super experimentação da criança desse corpo, né? Em todos os lugares. Então, coloca esse bebê para engatinhar na grama, numa superfície lisa, numa superfície áspera, até em almofada, com obstáculo para essa criança poder subir e descer. Então, tudo isso vai trazer muitos benefícios.
muitos benefícios mesmo para o bebê. Também você pode colocar esse bebê no, até na cama, né? Às vezes tem umas camas bem fofinhas que daí já trabalha essa questão do equilíbrio. E é muito importante por isso, para a gente trabalhar o fortalecimento de todo o corpo, ter esse movimento do quadril, que quando a gente não, né? Quando o bebê engatinha, ele tem o movimento do quadril. Então, mas assim, se não engatinhar, tá tudo bem. O principal a criança tá se locomovendo, ela tá tendo vontade de buscar um brinquedo, ela tá querendo sair do lugar, perfeito, tá ótimo. Agora sim, até 1 ano de idade, essa criança não teve interesse, né? Até antes, né? Já falei antes lá no sentar, essa criança não teve interesse de mudar de posição, né? Ficou muito tempo, não se mexe, então vai procurar um especialista. Tá? Então é muito importante a gente estar atento a isso. Até para poder fazer, quanto mais cedo a estimulação, o prognóstico é melhor, né? Isso em tudo. Né? Até por isso que é importante os pais conhecerem, né, esses marcos do desenvolvimento, como estimular, para que eles possam estimular em casa não só quando já percebem um atraso, né, nesse desenvolvimento, mas já anterior a isso mesmo, né? Dar essa estimulação para que a criança consiga ter as habilidades para desenvolver, né? Não, é isso mesmo, Fer. E assim, outra coisa que você pode colocar no engatinhar é um lençol bem no tronco aqui, no tronco e na barriga. Tem que estar bem seguro e segurar e essa criança tentar engatinhar. É uma opção também de você fazer esse estímulo. Além de colocar um brinquedo na frente, né, para essa criança alcançar. Então é só a gente pensar. Se eu quero que o bebê vá até, né, vá até algum lugar, eu tenho que pôr, estimular, bater palminha. Então, pôr música também, que nem a gente falou, lúdico, muita festa. E daí esse bebê, se ele não tá conseguindo, você pode auxiliar dessa forma. Só que muito cuidado, que às vezes o bebê pode cair de cabeça para frente. Então, por isso tem que colocar bem seguro, bem no tronco mesmo inteiro desse bebê, para daí você conseguir alcançar uma segurança para poder treinar o engatinhar com o bebê. Sim, perfeito. Aí vamos pensar, depois do engatinhar, o que viria aí? Acho que vem o andar. Deixa eu ver uma coisa, Rai, que eu acho que tem uma perguntinha aqui. Tá. Não, pode continuar, depois a gente passa pela perguntinha. Tá. Isso mesmo, vem andar. Então vamos pensar, gente, ó. Vamos refletir para todo mundo aprender junto, que eu gosto disso. Então, ó, a gente sustentou o pescocinho, certo? Sustentou o pescoço. Aí depois a gente consegue virar. Aí depois a gente consegue rolar. Aí rolando a gente consegue se apoiar para sentar. Aí depois a gente consegue, até a criança troca, né? Ela senta, aí ela engatinha, senta de novo, não é verdade? Aí ela começa até a se segurar nos móveis, já ficar em pé, se segurando nos móveis. Começa a alcançar todos os objetos da casa, os pais precisam colocar tudo pro alto. Exatamente. Então, assim, começou essa fase aí tem que ficar atento. Por isso que eu falei de 6 a 10 meses. Os pais têm que estar muito atentos. Essa casa tem que ser um ambiente seguro para esse bebê, porque eles vão explorar. Não importa, né? E que bom, né? E que bom. A gente fala que a gente fica muito feliz com criança que explora muito, né? Porque é explorando que ela conhece o mundo, que ela desenvolve habilidade cognitiva, emocional. Tudo, exatamente. É isso mesmo. Se frustra, né? Então, é muito importante mesmo. Ó, tem uma perguntinha, Rai, da Letícia. Letícia trabalha comigo. E o bebê que se machucou engatinhando e não quer mais engatinhar, como estimular novamente? Eu colocaria de bruço, começaria do zero, tá? Colocaria de bruço para ele se virar, tentar rolar de novo, trazer o sentar, e daí você vai virando o tronco dele para ver se ele consegue colocar a mão e engatinhando. Por que eu falei que é importante ter um adulto junto? Eu até falei isso, foi no sentar, não me lembro agora, no rolar. No rolar. Outra coisa do rolar que eu me esqueci. Às vezes a mãe tá trocando essa criança, deixa a criança ali, ela rola e pode cair. Então, por isso que é os pais ficarem bem atentos com essa questão do rolar, tá? E que mais? O engatinhar. Por que é importante o adulto estar junto? Por causa disso. Porque a criança vai cair. A criança, ela vai se machucar.
que é normal, ela está explorando, ela está aprendendo, ela não tem todos os músculos fortalecidos, ela está em desenvolvimento. Então, por isso que é importante sempre ter um adulto perto na hora da estimulação. Eu sei que tem momentos que não dá, que a gente quer deixar a criança explorando sozinho. Mas nesses momentos que a criança está se explorando sozinho, né, tendo essa experiência, tenta colocar no lugar mais seguro possível, para essa criança não se machucar sozinha. Porque se ela se machucar, você vai estar ali observando, faz festa, caiu, vamos lá, vamos de novo. Mostra que tá tudo bem, dá um brinquedinho. Então a gente tem que trazer sempre essa questão emocional positiva, né, para a criança. Sim, e eu acredito que até nessa criança ela já de repente ficou com esse medo, né? Porque ela se machucou, estimular bem de uma forma bem lúdica, né? Então, às vezes, até você ficar no apoio de quatro ali e mostrando para ela e até chamando a criança para vir até você, engatinhando, né? Isso. Brincando com um brinquedo que ela gosta muito, com uma musiquinha para ela um pouco esquecer, deixar de lado esse medo, esse mini trauma que ficou e querer chegar até você, né? Exatamente. E Letícia, se ela achar outro jeito de engatinhar, né? Vamos falar, se está se arrastando com o bumbum ou alguma outra forma, está tudo bem também. Então, Uhum. incentiva essa criança sempre a ter a locomoção. O importante é essa criança explorar, vivenciar, experimentar o corpo e se locomover, sempre. Principalmente nessa fase, né? Do primeiro ano. Todas as fases, na realidade, né? Mas eu tô falando nessas que a gente está desenvolvendo até chegar no andar, Uhum. tá? E então, voltando, vamos falar do andar, né? A criança, o Uhum. recém-nascido, quando ele nasce, tem até o reflexo da marcha, né? Então a criança ela segura na mão e ela marcha. Nossa, meu bebê tá andando. Não, é só um reflexo. Uhum. É só um reflexo mesmo e vai até uns 2 meses. Uns 2 meses esse reflexo, tá? A partir aí a criança já vai desenvolvendo, como eu falei, né? O controle do pescoço, tudo, engatinhar, vai segurando nos móveis, vai tentando experimentar mesmo, né? Ficar em Uhum. pé, abaixar, a criança levanta, abaixa, vai trocando. E daí, a partir dos 11 meses, essa criança já consegue ficar em pé sozinha, tá? A partir dos 11 meses. Perfeito. Ah, meu filho já tá andando com 11 meses. Ótimo. Não tem problema, né? Então, ótimo. Deixa ele. Ah, meu filho não engatinhou e já começou a andar. Perfeito, tá? Então, não tem problema. Sim. E O Rai, acho que um caso muito comum daí, mais do que o meu filho tem 11 meses e já está andando, meu filho tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses e não está andando, né? Que acontece muito e os pais ficam mega desesperados. O que que você pode dizer nesse caso? então, com 1 ano e 3 meses, a criança já anda bem. Uhum. Até 1 ano e meio, tá? Isso, gente, não é a Rayana que tá falando. São os especialistas, os autores, tudo isso, tá? Eu tô me baseando conforme os autores. Até 1 ano e meio, essa criança pode andar. Passou disso, é de se preocupar. Então, até 1 ano e meio. Muita gente acha que 1 ano e 3 meses a criança não andou, né? Às vezes tem um filho que anda com 11 meses e o outro tá com 1 ano e 3 meses e ainda não andou. Então, tenta, mesmo que ele não andou, tenta já melhorar essa questão do estímulo com o bebê, né? Então, que nem eu falei, põe de bruços. Sempre começa do inicial, de bruços, com um brinquedo, que faz barulhinho, o chocalho, por exemplo, né? Trazendo essa criança para você e sempre um objeto de desejo. O que é de desejo? Que seja a mantinha. Então, coloca a manta dele como Uhum. objeto de desejo para essa criança ter esse incentivo. Então, esse bebê, ele precisa ter incentivo. É isso que a gente precisa encontrar. Uma Esse bebê, motivação, né? Para ele se locomover. aham, isso mesmo. Se ele tem esse incentivo, ele vai conseguir mexer, ele vai se locomover e vai explorar e experimentar. Uhum. Então, por isso que a gente precisa ter um olhar com cuidado. Ah, esse bebê, que nem eu falei lá atrás, né? Ele rolou, ele se virou, ele tentou engatinhar, então ele tentou se mexer. Ótimo, agora ele não tentou, então isso está lá desde trás. Vai buscar um especialista, né? Vai atrás de um Uhum. neuropediatra, né? Que é muito importante. Vai atrás, além do pediatra, né? Claro.
ou de outro especialista. Então, é importante a gente verificar isso. Então, um ano e meio ainda está dentro do esperado, tá? E Perfeito. assim, até um ano também de idade, essa criança não fica nem em pé, também tem que ter um alerta, Uhum. tá? Então, esse bebê tem um ano e ele não ficou nem de pé ou apoiado em algum lugar, então também tem que ter um alerta aí. É mais nisso, tá Perfeito, bom? Rai. Tem uma perguntinha aqui, ó, da Isa, que fez a especialização com a gente também, né? Ela falou, saudade de vocês, saudade também, Isa. Ela falou, e no caso do bebê que começa engatinhando para trás, é necessário investigar? Olha, Isa, quanto tempo que ele tá ainda engatinhando para trás? Tem tudo isso, né? Então, assim, quanto tempo ele engatinha para trás? Como que tá sendo esse estímulo? Como que tá sendo esse ambiente? Como que foi a primeira vez? Então, assim, tem muitos fatores que influenciam esses marcos de desenvolvimento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, é normal? Não é normal? Então não tem como eu falar para você, porque eu preciso avaliar mesmo toda essa situação, todo o ambiente familiar e tudo, para a gente poder falar com mais clareza, né? Assim, com mais precisão. Mas eu diria assim, tenta estimular esse bebê a engatinhar para frente. Então, que nem eu falei, põe um objeto de desejo na frente dele, que ele consiga alcançar, ou a mãe que fica lá cantando para ele, batendo palminha. Coloca esse bebê em outro lugar. Às vezes ele está engatinhando naquele lugar da sala. Coloca ele num tapete. Vamos ver se ele vai engatinhar diferente, tá? Então, Uhum. assim, não tem problema, porque tem criança que até ela desce escada, né? Engatinhando para trás, que na verdade é o comum. Quando um Uhum. bebê vai descer a escada, ele desce engatinhando para trás. Depois que ele vira o corpo e desce mesmo, né? Até apoiado. Mas eu acho que assim, Isa, tem que ter muitos fatores influenciam realmente esse engatinhar para trás. A gente precisa ver com mais cautela. Ô, Rai, eu já vi um caso de bebê engatinhando para trás e, na verdade, é porque era mais fácil. Porque o engatear para trás, a criança ela só precisa fazer uma força na mão para empurrar o corpo para trás. Para engatear para frente, ela precisa tirar a mão do chão, colocar a mão na frente, tirar a outra mão e junto com o joelho fazer o movimento. Para trás, na verdade, ela acaba só empurrando com a mão e ela escorrega o joelho. Então acaba sendo mais fácil. Então, algumas crianças, alguns bebês fazem isso por praticidade, porque foi a primeira maneira que ele encontrou de engatinhar. Então, nesse caso desse bebê que eu acompanhei na creche, a gente ia ajudando, sempre que esse bebê ia engatinhar, a gente ia ajudando mesmo nessa locomoção assim para frente, para ir mostrando que não era para trás, era para frente, que a gente ia engatinhando, Isso, e para trás. uma hora a bebê foi sozinha. É isso mesmo, é igual quando a criança vai sentar, né? Ou então se virar, que ela tem o apoio da mão. Então é mais fácil, facilita. Então por isso que eu falei, tudo depende da criança. Você vê, esse caso foi um bebê que ele achou por ser mais Uhum. fácil, né? Também. Outro caso pode ser porque a mãe vai para frente, então o bebê vai para trás. Ele entendeu? Então assim, Sim. e daí já tem a facilidade do movimento, né? Para trás. Então, assim, é muito, bem diferenciado mesmo, né? A gente vê a criança que engatinha para trás ou faz algum outro tipo de rolamento ou se arrasta, né? Mas é muito importante. O Sim, principal é que eu falei, tá se locomovendo. sim. Oh, Rai, e falando agora no andar, né, nesse início do andar, do caminhar, tem uma dúvida também que muitos pais apresentam, né, e que é muito comum, e tem se falado muito mais sobre isso, que é o famoso uso do andador, né? Uhum. Como psicomotricista, o que você pensa sobre isso? Porque eu sei que existe um debate muito grande de pessoas que apoiam, de pessoas que vão contra, né? E eu vi bastante coisa sobre, eu também queria até colocar a minha opinião, mas primeiro você como psicomotricista, qual é a sua opinião sobre o andador? Nessa hora da criança começar a aprender a andar. Tá. Pensa que a criança, o bebê, quando ele tá dentro do andador,
ele não vai sustentar o corpo como um todo. Então, ele não vai fortalecer todos os músculos adequadamente para ele poder andar, tá? E então, além, é como se a criança estivesse flutuando, né? Ele vai mexer só a perna. Ele não vai movimentar o quadril, ele não vai movimentar o braço, que é o braço que dá esse equilíbrio, né? Tanto que a criança, ela fica ainda, o braço é diferente. Então, tem muitas coisas que une esse andar. E se a criança ela está no andador, ela se acaba tirando isso dela, né, para ela poder fortalecer o músculo, poder trazer essa experiência. E além disso, é muito arriscado. Até a Sociedade Brasileira de Psiquiatria fala isso. É muito risco, né? Então, essa criança ela pode estar no andador, ela pode tombar, ficar ou pode ficar de lado. Como que essa criança vai levantar? Não consegue se levantar. E a experimentação dessa criança é outra, né? De uma criança que não está usando andador, não é? Não, eu concordo plenamente com você. Era justamente isso que eu ia falar também. Inclusive, eu vi muitas pesquisas que mostraram realmente esse perigo do andador, né? Realmente para acidentes físicos mesmo, né? E o andador, quando a criança ela cai, a primeira coisa, na verdade, que ela bate é a cabeça, né? Então, assim, é extremamente perigoso, até porque às vezes os pais deixam no andador e vai fazer alguma coisa e é assim, ó, um pulo, um piscar de olhos e aconteceu algum acidente, né? Além dessa parte toda de esquema corporal, da tonicidade, que a criança acaba não adquirindo, que você mesma falou, né, Rai? Não, E não tá. tem andadores que, dependendo, eles são até dependendo da altura da criança, ele é até um pouquinho alto e a criança não consegue apoiar o pé. Aí ela começa aquele andar na pontinha do pé, né? E é igual eu falei, fica flutuando, né? E pode estimular essa andada mesmo na ponta do pé. E Sim. inúmeros fatores, né? Então, assim, em questão da psicomotricidade, é de chorar, vamos dizer. Uhum. É que eu nem tô entrando ainda nos aspectos psicomotores, mas já imaginou? Como que essa criança vai alcançar, pegar as coisas, segurar, fortalecer a mão? Tem tudo isso, né? Então, assim, E se a é gente tá muito. falando de fortalecer músculos, né, Rai? O andador, na verdade, ele não deixa a criança ter esse fortalecimento, né? Não. E teve uma pessoa que perguntou aí, que eu até consegui ler, aquele brinquedo que empurra, sabe? Que Uhum, o bebê fica uhum, segurando, se é prejudicial. Não é. Não é, porque tem uma fase que a criança ela não apoia nos móveis e fica andando, então não tem problema nenhum. Esse bebê uhum. pode sim segurar e ficar caminhando. Não tem problema. Mas é importante assim, que não seja sempre assim, né? Então é E é importante. sempre importante ficar um adulto por perto também, só para a criança, às vezes, que ainda não tem o equilíbrio necessário, o brinquedo ir e a criança cair de rosto, né? Uhum, exatamente, é que nem eu falei, quando a gente vai estimular, é importantíssimo ter esse adulto do lado do bebê, porque se ele cair, você tem que fazer festa para mostrar que tá tudo bem, para ele continuar fazendo, senão esse bebê vai ter trauma, não vai querer mais poder experimentar esse corpo, então é importante sempre ter um adulto junto com essa criança. Perfeito, Rai. E tem mais alguma pergunta? Acho que não. Não? Não. Então, posso falar do segurar agora? Sim, com certeza. Bom, o segurar, desde o recém-nascido, ele também tem o reflexo de segurar. Então, Uhum. não é quando você põe o dedo, o bebê segura, o recém-nascido, ou então quando a mamãe tá amamentando, esse bebê segura no cabelo, ou ele segura na roupa. Tudo isso é natural, mas que nem eu falei, é um movimento mais reflexo, tá? Uhum. Do bebê. Não é tão intencional, né? E quando que ele começa a segurar mais as coisas, os blocos, é a partir dos 4 meses. A partir dos 4 meses, esse bebê já consegue segurar os blocos, ter mais intenção no segurar, né? Nessa habilidade. E a partir dos 9 meses, assim, até 12 meses, esse bebê também consegue ter um movimento de pinça, ele já começa o desenvolvimento do movimento de pinça. Então, olha lá, desde os 9 meses a gente está sendo preparado. Na realidade, minto, desde o engatinhar, né? A gente está sendo preparado para esse movimento de pinça, para fortalecer a mão, os dedos.
e a gente conseguir ter esse movimento de pinça, Uhum, tá? E aí muitos pais me procuram, né, para essa questão da escrita, e uhum, eu sempre, aí fugindo um pouquinho aí dessa questão dos marcos, né, desenvolvimento, essa criança, na verdade, assim, essa criança vai ter uma apreensão correta a partir de 4, 5 e 6 anos, tá? Varia muito. Então, de uhum. 4 a 6 anos, essa criança já tem uma apreensão correta, que é o de pinça com lápis. Tá, aí os pais me procuram porque essa criança está com dificuldade de escrita. Aí eu vou fazer a avaliação psicomotora e eu vejo que não tem o tônus, não tem equilíbrio, essa criança não tem a noção do corpo, não tem a noção de direita e esquerda, que é a lateralidade. Então, tem um envolvimento aí que não é só a questão de pegar no lápis. Porque quando eu vou Uhum, pegar no lápis, eu tenho que estar com o corpo bem posicionado, eu tenho que estar com o meu ombro levantado ou abaixado. Olha essa noção do corpo. uhum. O cotovelo ele apoia na mesa. Não é verdade que algumas crianças o cotovelo fica alto? Porque falta, além desse tônus, desse equilíbrio, falta essa noção de corpo. Então, por isso que é muito importante todos esses marcos de desenvolvimento e os aspectos psicomotores que eu não entrei tão profundo, né? Mas assim, só para entender um pouquinho dessa parte da escrita, que muita gente acha, ai, meu filho não escreve, não pega bem direito no lápis, o que que acontece? Então envolve muitos fatores que a gente precisa desenvolver mesmo, estimular na criança anteriormente para essa criança pegar adequadamente no lápis. E além Perfeito. disso, até falando um pouquinho mais, o giz. Quando que eu posso dar um giz para criança, né? Uhum. A partir de a partir de um ano, essa criança já joga bola, já empilha blocos, ela já pega o giz, já rabisca. Então, a partir de um ano já pode colocar. E, gente, explora, experimenta. Então, coloca a folha de sulfite na parede para essa criança explorar com esse, né, com esse Na vertical, né? na vertical, mas eu quero dizer nesse plano, né? Nesse Uhum. plano. Coloca embaixo da mesa. Que sensação que a criança vai ter rabiscando embaixo da mesa. Na Coloca. escola a gente faz isso. A gente forra a mesa com papel craft todinho e aí a criança pode explorar à vontade. Elas amam entrar embaixo da mesa para Da rabiscar. mesa. E Exato. assim, aí acho que tem pais pensando, nossa, mas aí não vai estar com papel, a criança vai rabiscar, né? Claro que você conversa, você explica que só pode rabiscar quando está com aquele papel, né? É sempre importantíssimo conversar com a criança e explicar o porquê ela pode fazer aquilo naquele momento, né? E você pode até usar também música. Então, eu falo assim, música com bebê, né? Não é interessante só colocar as músicas cantadas. Não. Coloca música lenta, coloca música rápida, coloca música que tem só batida, coloca música de natureza. Nossa, olha quantas experimentações essa criança vai ter. Até nessa parte de segurar, né, que eu tô falando, olha como é importante com comida. A criança vai começar a comer. Aí a mãe já corta a frutinha e dá lá para a criança. Nossa, imagina quando você segura uma banana, é diferente de você Uhum. segurar uma manga. Com a manga eu tenho que segurar com as duas mãos, a banana eu consigo segurar com uma mão. Então, essa experimentação, né, é imprescindível para a criança, é muito importante. Então, aí depois você pode trabalhar, né, descascou a banana, aí ela sente a banana é quente ou a banana é gelada como a Uhum. uva, né, sensações. Então, tudo isso é muito importante, né? Você vê como que parece que coisa simples, mas Uhum. faz muita diferença. Né? Até o mole, o duro, né? Como é que é o morango? O morango é mole ou é duro? Quando eu pego a manga, vai escorrendo pela mão. Né? Então, tudo Uhum. isso é importante para transferir mesmo essa criança para uma aprendizagem e um futuro adequado, né? Que é o que a gente quer. Sim, perfeito. Toda essa experimentação é a maneira dela descobrir o mundo, né? E dela descobrir até o que ela gosta, o que ela não gosta. E perceber as diferentes texturas, os diferentes sabores, as diferentes coisas, formatos, tamanhos, tudo, né? São coisas básicas mesmo que a gente, muitas vezes, os pais nem percebem, né? O quanto é importante para um processo aí do desenvolvimento da criança, né? Então você vê, chega ali na fase da alfabetização, ali com 6 anos, aí percebe que ela não consegue segurar no lápis com a apreensão convencional. Nossa, o que acontece? Aí você vai ver tem um déficit, na verdade, motor anterior, né? E aí você precisa trabalhar algo anterior para conseguir desenvolver isso, né?
Exatamente. Precisa retomar tudo, Fê. É. Ó, a Fabiana, terapeuta infantil, falou: eu faço com os meus pequenos pacientinhos. Ela falou na hora que a gente falou de rabiscar embaixo da mesa ou colocar na parede. Ah, ela faz. Excelente. Nossa, muito bom. E também usar diferentes papéis. Então, o sulfite, o papelão, sabe aquele papelão que tem ondinhas? Usa aquele papelão Aham. ondinhas, plástico bolha, escrever em cima do plástico bolha. E também isso não é só escrever, tá? É experimentar o corpo. Então, o engatinhar, que nem eu falei, o rolar. Imagina, no plástico bolha vai estourando todas a bolha, né? Dá uma sensação muito positiva, né? Muito motivadora para essa criança. Sim, ó, a clínica COPSE, não sei se eu falei certo, mas escreveu: já teve casos em que a criança estava em crise e ela se regulou quando ficou um tempinho debaixo da mesa. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Obrigada por compartilhar. É muito bom, né? Quando a gente vê as experiências de todo mundo, né? Enquanto profissional. Sem dúvida. E é muito importante a gente verificar, Fer, em geral, assim, tá tendo esse atraso, igual eu falei. Vamos procurar o profissional, o especialista, né? Não deixar só para um. Vamos ver o que essa criança está tendo, né? Então, será que é uma questão alimentar? Então, vai para uma fono. É importante a fono verificar, né? Ah, é uma questão sensorial? Não, vai para uma terapeuta ocupacional. Ou então, é uma questão mais psicomotora mesmo, neuropsicomotor? Vai para um psicomotricista. Então, isso é muito importante, né? Uma equipe que tem a sua especialidade e entenda Sim, sobre o assunto. perfeito. Perfeito, Rai. Tem uma última perguntinha, e aí depois eu gostaria já que, respondendo essa pergunta, você possa fazer uma conclusão aí, porque infelizmente nosso tempo aqui tá acabando, senão o Insta ele fecha a nossa live. Ah, mas você volta um outro dia, porque tem muito assunto ainda, né? Aham. Mas perguntaram: psicomotricidade é uma pós-graduação ou uma graduação? Quem pode fazer? Ah, perfeito. A psicomotricidade é feita pelos profissionais da saúde e da educação, tá? Então, se uma pessoa que fez engenharia, ela não poderia fazer a pós-graduação em psicomotricidade, ela tem que ser Uhum, da área de educação ou da saúde. E eu fiz a pós-graduação, mas o ano passado ela foi regulamentada como profissão, a psicomotricidade. Tá? Então, ainda eles estão. Fisioterapeuta pode. Acabei de ver sua pergunta. Pode sim, fisioterapeuta pode. E então você faz a pós-graduação, mas como foi regulamentada a profissão, eles ainda estão nesse processo de conselho, né, para fazer o uhum. número da profissão e tudo isso. Mas está a caminho, Deus quiser. Que bom, né? Ah, então eu vou pedir para você concluir pra gente, por favor, para a gente poder, infelizmente, encerrar. Claro, Feira, eu queria agradecer o convite, todo mundo que está aqui, muito obrigada. É muito bom ver os nomes de quem Uhum. eu tenho. Ah, tá falando da linguagem, já foi feita sobre a linguagem, né, Fê? Eu fiz na segunda-feira com o Diego, que é fonoaudiólogo, e está no IGTV. Se alguém quiser olhar, tá lá, tá bom? Foi na segunda-feira. E eu queria agradecer muito, então, você, todo mundo que está aqui presenciando, nossos colegas de turma, Uhum. os pais e de profissão também, das áreas, muito obrigada. E sempre pensar assim, gente, em ter cuidado com os nossos bebês, né? Até de você olhar para um olho do bebê, para o rostinho do bebê, o que nos traz essa ternura, esse carinho. E o que a gente quer é o melhor para eles mesmos, né? Então, eu agradeço muito e qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu super ajudo de coração, assim, que eu quero o melhor para nossos bebês. Isso, quem talvez esteja aqui pelo meu Insta, segue a Rai lá no Psicomotricidade Campinas, né, Rai? E pode mandar mensagem que ela responde, é super receptiva e uma profissional de excelência, sem dúvida, né? Rai, É, eu gostaria muito de obrigada. agradecer por você ter aceito participar dessa live junto comigo aí e com todo mundo que participou com a gente, tirar todas essas dúvidas, trazer todos os seus conhecimentos, né? Quanto é importante os pais entenderem sobre o desenvolvimento e entenderem melhor ainda como estimular suas crianças em casa, né?
porque é um complemento, né? Depois a criança ela vai para a escola, mas é um complemento, a família é essencial. Então, muito obrigada mesmo. Muito feliz de ter você aqui. Pessoal que Também. participou com a gente, muito obrigada. Pessoal falando parabéns, meninas, nota 1000, parabéns. Muito obrigada, Obrigada. gente, de coração pela participação de vocês. E antes de finalizar, então, queria só falar para quem chegou agora de repente que aqui no Atena Educação o meu objetivo é justamente trazer dicas bem práticas para os pais para auxiliar no desenvolvimento dos filhos aí em casa, né? E sempre com embasamento neurocientífico. E para quem talvez ainda não saiba, eu tenho um canal lá no YouTube que se chama Atena Educação. Eu posto vídeo toda quarta-feira. Inclusive, hoje de manhã saiu um vídeo, para quem puder ir lá conferir. Quem ainda não se inscreveu no canal, se puder se inscrever, porque daí toda quarta-feira vocês recebem uma notificação de que tem um vídeo novo lá, tá bom? E o meu papo aqui com a Rai, se alguém chegou depois também, que já tinha começado, assim que terminar eu vou subir lá no IGTV, vou salvar, para que as pessoas possam acompanhar, porque a gente tem mesmo aqui dividir os conhecimentos aí, tá bom? Rai, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, Fer, obrigada mesmo, agradeço. E, gente, o trabalho da Fernanda é incrível e todas as curiosidades dela são demais, são de primeira, porque ela pesquisa e vai atrás de trabalho científico, viu? Isso mesmo, tem a série de curiosidades. Para quem tiver interesse, eu tô fazendo a série de curiosidades aqui no Insta, né? Tô colocando É, ainda, tem um monte ainda, mas é tudo com embasamento neurocientífico. Bem legal, né, Rai? é isso Gente, mesmo. brigadão pela participação, viu? Uma ótima noite para você, Obrigada. Rai, e ótima noite para todo mundo que tá aqui. Um grande beijo no coração. Um grande beijo. Muito obrigada. Olha a Thaís, que foi do nosso curso. A É, Vânia Araújo, que é uma colega lá de São Paulo, parceira de psicomotricidade. Obrigada, viu, Fê? maravilhoso. Beijo. Tchau, gente.